Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos e comentários da nossa obra básica, o Livro dos Espíritos. Mais especificadamente, no vídeo de hoje nós estaremos comentando as perguntas de 728 até a pergunta de 765. Estaremos aqui discutindo a respeito da lei da destruição. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura das perguntas e das respostas ditadas pelos espíritos superiores e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor, vamos estudar para esclarecer e cada vez mais nos aproximarmos desse amor que é o nosso Pai. Bom, iniciando os nossos comentários com uma diferenciação bastante importante. Os espíritos superiores nos explicam que existem dois tipos de destruição. A destruição necessária e a destruição excessiva. Eles nos comentam algo bastante interessante, que é o seguinte: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Eles nos deixam claro que essa ideia que nós temos de destruir, de acabar, é algo errôneo. Que, como diria o cientista Antoine Lavoisier, a natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. O que nós entendemos por destruição nada mais, nada menos do que uma transformação para possibilitar a regeneração. Olha que interessante isso. E eles nos comentam pontos bem importantes, que diz: a destruição, então, nada mais, nada menos do que uma transformação que leva à renovação e à melhoria dos seres. O princípio inteligente não pode se destruir, ele é imortal, indestrutível. E se nós observarmos, o princípio inteligente está ligado, é uma das consequências, um dos atributos, digamos assim, da nossa alma. Sócrates tinha uma reflexão bastante interessante sobre a imortalidade da alma, do espírito, em que ele dizia o seguinte: as coisas se destroem pelo mal que lhes é próprio. Como assim? A comida se destrói pelo apodrecimento. O ferro se destrói pela ferrugem. Então observem, são males que são próprios deles mesmos. Quais são os males da alma? Os males da alma são os vícios. A ganância, a inveja, o ódio, o egoísmo. Mas vocês observam que, se a gente parar um pouquinho para analisar, uma alma egoísta, uma alma gananciosa, invejosa, apesar desses vícios enfraquecerem ela não se destrói, ela não morre. Ou seja, se a alma ela não se destrói pelos males que são próprios dela, isso seria um indicativo então de que ela é imortal. Olha que interessante isso. Convém a nós pensarmos um pouco. E aí os espíritos superiores nos continuam as reflexões dizendo: se tudo se destrói, por que há na natureza meios então de conservação que nós discutimos nos vídeos anteriores, dessa ideia instintiva de querer se manter? A resposta é bastante interessante: para que a destruição não ocorra fora do tempo. Então Deus confiou a cada um de nós, aos seres vivos, esse instinto de conservação para que fôssemos ali manter o tempo necessário para o progresso e para a evolução e para o trabalho de cada um de nós. Para que não sejamos destruídos, fora do tempo. E aí eles comentam: o instinto de conservação nada mais nada menos do que é necessário para que possamos cumprir a nossa tarefa e realizar algo para o nosso progresso. E o equilíbrio da natureza se encontra sempre em contrapeso. Olha que interessante isso. Os espíritos superiores nos indicam que os agentes de conservação e os agentes de destruição nada mais nada menos do que são o equilíbrio da harmonia por oposição. Luz e sombra, alegria e tristeza, e assim por diante. Então, no universo manifestado, não existe nada da ideia voltada só para um único plano. Sempre há essa harmonia por oposição. Observe, o espírito, a oposição à matéria. O espírito indivisível, indestrutível. A alma, divisível, perecível, transformadora, destruidora, como queremos chamar ali. Como queiramos chamar, perdão. Então, é muito interessante nós pensarmos nisso. E quando eu estava justamente lendo essas perguntas, eu pensei: meu Deus, como realmente há sabedoria em tudo. Então, quando nós pensamos na lei da conservação que nos mantém,
que nos faz querer manter a nossa vida por termos algo instintivamente que nos diz que isso daqui é uma excelente oportunidade para sermos melhores, e que instintivamente há algo que nos diz que nós somos imortais, porque convenhamos, se nós não tivéssemos esses títulos de conservação e soubéssemos que fôssemos imortais, será que realmente valorizaríamos a vida? Ah não, eu não vou morrer mesmo, então. Entendem? Só que uma coisa que é muito interessante nós pensarmos é que entendermos aquilo que é destrutivo, aquilo que vai se destruir. A minha aparência, o meu nome, o meu corpo, essa oportunidade, ela vai se destruir. E isso, se nós pararmos para analisar, gera um certo tipo de, não sei se a palavra correta seria apego, mas um apego necessário de entendermos o quê? Essa é a única oportunidade que eu vou ter na vida de ser João, de ter esse corpo, de ter a família que eu tenho, de viver essa época, de estar aqui presente. Depois vão acontecer transformações e vou caminhar para outro caminho. Mas essa é a única oportunidade que eu tenho de ser o que eu sou hoje. Valorizo isso. Entendem? É esse instinto da conservação que nos convida a sermos aquilo que nós viemos a ser aqui. Interessante, né? E aí eles comentam que a destruição abusiva é quando ela excede os limites da necessidade, o que é nada mais nada menos do que uma violação de Deus. Então, como tudo tem a necessidade de transformar, de completar então o ciclo, quando o ser humano, principalmente, ele passa daquilo que é necessário e ele começa a destruir coisas sem fim, e vamos lembrar o que nós discutimos em vídeos anteriores, a necessidade, ela está ligada com o fim útil. O que é necessário? É aquilo que promove evolução, que nos torna seres humanos melhores. Se estamos destruindo ali pelo único e simplesmente fato de querermos destruir as coisas, isso não é equilibrado, isso é destrutivo, abusivo e consequentemente haverá, então, consequências. Isso é uma coisa para nós pararmos e pensarmos muito e analisarmos. Quando vamos destruir uma coisa, destruímos ela com o intuito, com o fim útil, com o fim necessário ou simplesmente por destruir? E quando eu falo de destruir, convém analisarmos tudo. A destruirmos memórias que nós tivemos, a destruirmos pensamentos, a destruirmos coisas materiais. O que temos feito com essa situação? Temos tido carinho e a sabedoria, assim como a natureza tem? Porque às vezes nós queremos manter uma coisa ali e dar vida a algo que já está morto há muito tempo. Já pararam para pensar sobre isso? É como se fosse, por exemplo, uma árvore que morreu, ela está fazendo todo um escarcéu ali. O que a natureza faz? Joga um vento e ela tomba. Ou seja, destrói. Porque a natureza sabe o momento certinho de cada coisa. Nós temos essa sabedoria na nossa vida? Quantos seres humanos ficam guardando coisas para dentro de si e que já passou da hora da destruição, da renovação, da transformação, de olhar aquilo com outro ângulo, de dar espaço para novos sentimentos, para dar espaço a novas ideias? Convém a nós refletirmos sobre isso. Né? E os espíritos superiores nos explicam um pouco sobre os flagelos destruidores que de vez em quando aparecem na Terra. Aquilo que vem dizendo uma grande quantidade de pessoas, e eles nos falam. Os flagelos nada mais nada menos do que são provas que dão ao ser humano uma ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e principalmente a sua resignação à vontade de Deus, que lhes oferecem o ensejo de manifestar seus sentimentos, a sua abnegação, seu desinteresse e seu amor ao próximo. Senão, o egoísmo é então explorado ali, ele se manifesta. Então olha que interessante, os flagelos que então acontecem ao longo do globo terrestre têm como única função promovermos a nós. E vamos pensar, quantas vezes fomos então ali avassalados por situações que realmente nos instigaram, nos separaram dos nossos entes queridos, mas que promoveram a evolução intelectual, que desenvolvemos o meio científico. É chegado um momento agora em que esses flagelos que encontram o mundo, eles estão apontando para uma única direção, que é o quê? Ajudar o próximo. Quando vemos uma guerra, quando vemos uma enchente, quando vemos uma pandemia, o que fazemos diante disso? Confortamos o coração do nosso próximo. Ah, João, mas é uma guerra que acontece do outro lado do mundo, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Aquele próximo seu vizinho, que chega e comentando aquela guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, que invade o psiquismo mental dele e ele se torna triste e depressivo por conta daquilo, o que nós fazemos com esse pensamento que nos chega? Nós consolamos esse vizinho? Ah, mas ele não vive a guerra.
Talvez ele não viva a guerra externa, mas vive a interna. Convém a nós pensarmos um pouco sobre isso, de entendermos quais tipos de guerra nós estamos evitando, nós estamos ajudando a diminuir. Convém a nós fazer essa reflexão. E eles continuam falando, né, que as guerras nada mais nada menos do que são um estado de barbárie e que prevalece a ideia do direito do mais forte e que isso de espiritual não tem nada. E eles comentam, à medida que o ser humano vai se progredindo, vai se evoluindo, há uma tendência de diminuir as guerras. Olha que interessante. À medida então que o ser humano vai evoluindo, a tendência é que as guerras diminuam. Uma questão bastante interessante é que convém a nós pensarmos a quantidade de guerras que nós tínhamos desde a época da pré-história. Realmente, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Nós tivemos guerras mundiais há pouco tempo, né, no século passado. Mas quando fala da ideia da proporção do globo como um todo, a gente observa realmente uma tendência a essa diminuição e uma maior tendência à pacificação. Porém, apesar de diminuir a quantidade de guerras, as que sobram ainda são muito explosivas. Por quê? Porque os seres humanos que ainda restam, nós aqui como um todo, faltamos ainda lapidar coisas essenciais que geram essas explosões e o acúmulo de egoísmo e a falta de pensarmos no próximo faz com que ocasione todas essas coisas que temos observado. E aí eles comentam que quando nós pensarmos em assassinato, assassinar é um crime e que Deus julga pela intenção do fato. Como assim? Há uma diferença entre aquele que mata com a intenção de matar e aquele que mata sem ter a intenção. E Deus julga não o fato, mas a intenção por trás do fato. Então, quando cometemos algo, temos consciência daquilo, qual foi a nossa intenção com relação àquilo? E eles destacam, aquele que mata com vontade e aquele que mata sem desejo são situações completamente diferentes, apesar de ambos terem cometido crime e violação. Mas as suas consequências serão de acordo com as suas intenções. E aí vem aquela situação que Allan Kardec questiona, e quando for legítima defesa? Os espíritos superiores nos explicam, novamente, Deus não julga o ato, mas julga a intenção. Uma coisa é a pessoa ir lá e te ferir você por vingança, ir lá e matar ela. Isso não é legítima defesa. Você ter a oportunidade de talvez parar ali, de prender aquela pessoa é uma coisa. Agora, ir lá e vingar, descontar esse ódio, de novo, somos julgados de acordo com a nossa intenção por trás. Porque o assassino é um crime contra a natureza. E aí, eles nos comentam uma questão bastante interessante, que é a respeito da crueldade. Que crueldade e destruição não são a mesma coisa. Destruição é uma lei natural. Crueldade é quando você sente prazer em destruir, em que você quer ver essa destruição e ver bem nisso. Totalmente errado. Em outras palavras, crueldade é o ápice do abismo da maldade. Os espíritos superiores nos explicam, então, que crueldade não é o mesmo que instinto de destruição. Que, na pergunta de 754, Allan Kardec questiona, a crueldade não deriva dessa carência de senso moral, dessa carência de propósito, dessa carência de sermos pessoas melhores? Olha o que eles nos dizem. Da falta de senso moral, não, mas do desenvolvimento dele. Ou seja, o senso moral existe em todos os seres humanos, em princípio, em estado latente e em germe ali. Porém, há diferença que uns os desenvolvem e outros não. Isso é uma questão bastante interessante, que já em tradições muito antigas nos diziam, nós temos ali os germes de todos os defeitos e também temos os germes de todas as qualidades. Convém a nós pensarmos o que nós estamos regando e o que nós estamos cultivando na nossa vida, porque isso é um questionamento muito interessante. Se todos nós temos a potencialidade de sermos anjos, mas também temos as oportunidades de sermos demônios, o que temos feito? Valorizamos o nosso lado angelical ou o nosso lado demoníaco? Convém nós pensarmos sobre isso, né? Da ideia do céu e do inferno que existe dentro de cada um de nós. E eles comentam, todas as faculdades existem no homem, dando a ele o livre-arbítrio de escolher qual ele desenvolve. E a crueldade não é um reflexo da lei da destruição, e sim o abuso e o caminho para a lei, para o caminho do mal. E por fim, porém não menos importante, nesse capítulo os espíritos superiores nos explicam a respeito da pena de morte, que como nós já comentamos, querendo ou não, também é uma violação a essa lei, essa antecipação
de acharmos que temos a capacidade de julgar outro ser humano, no sentido de leis maiores. E olha o que eles nos explicam. O ser humano julga necessário uma coisa sempre que não descobre outra melhor. Então, quando nós não vemos outra possibilidade para um criminoso, para alguém que comete algo horrendo, nós então aplicamos a pena de morte, mas porque nós não vemos outra possibilidade em acharmos que esse ser humano não tem outro caminho, que ele não pode melhorar, que ele nasceu assim, morrerá assim. Não temos ainda as construções para uma possibilidade de um ser humano melhor. Aí eles comentam: as leis humanas mudam de acordo com o avanço da humanidade. Jesus disse: quem matou com espada, pela espada perecerá. E ele se referia à lei da justiça divina. E não a ideia de que um homem matou alguém com a espada, então o outro homem tem o direito de ir lá então matar esse assassino com a espada. Não, não é isso. Mas quando Jesus disse a respeito dessa frase, ele estava falando da ideia dos efeitos que acontecem entre as reencarnações. Que geralmente aquele que comete um abuso em próximas reencarnações, ele volta sendo então abusado, como uma lei que traz a lei de causa e efeito, não aplicada pelos homens, mas aplicada pela vida. E isso é uma questão bastante interessante, de entendermos que aquele que foi assassino numa vida, ele pode ter o seu ente querido assassinado em vidas futuras, ou pode ser assassinado. E esse elo vai se mantendo. Então, quando Jesus nos disse a respeito da ideia de que quem mata pela espada morrerá, não é que alguém vai lá e vai matar ele com a espada, dando a ideia do que, eu tenho esse direito de falar isso, de fazer isso, porque Jesus fez. Mas não. Ele queria fazer referência a essa lei de causa e efeito que acontece nas reencarnações. E destaca: Jesus também disse: amai vossos inimigos, perdoai as ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, quando paramos para pensar a respeito dessas duas ideias que esse mestre nos ensinou, não faria sentido pensar nessa figura incentivando o ódio e a violência de olho por olho, dente por dente. Não é mesmo? E aí eles nos falam que a pena de morte então é um crime e que à medida que o ser humano, que a humanidade for se desenvolvendo, a tendência é que as penas de morte vão com o tempo diminuindo. Bom, esperamos então que essas reflexões possam ter plantado sementes, que possamos refletir um pouquinho sobre essa lei da destruição e refletirmos se realmente tínhamos nos nossos corações, no nosso entendimento, a real noção do que é destruir. Esperamos que essas reflexões possam ter sido esclarecedoras e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, pessoal.